Olá, meus amores! Sejam bem-vindas a mais uma aula. E nessa aula de hoje vamos fazer uma geleinha de morango, um docinho aqui com os nossos morangos. E que tanto vocês podem vender separadamente em um vasinho com tampa hermeticamente fechado, ou o que eu mais utilizo é que você pode utilizar esse doce em recheios, em bolos e tudo mais. O que acontece? O morango, ele é uma fruta, né? Claro, assim como o abacaxi e outras frutas que a gente usa muito na confeitaria. E por ser uma fruta, ele tem a validade muito pequena. E ele acaba abaixando a validade de qualquer produto que a gente esteja fazendo com ele. Ou seja, um bolo que às vezes você tem uma validade aí de 3 a 5 dias, se você acrescenta morangos frescos, frutas frescas, abacaxi, qualquer coisinha assim, você acaba reduzindo essa validade para 24 horas. Então não importa a validade do produto que você está fazendo. Se você coloca morango, sempre vai reduzir essa validade para 24 horas, porque ele perde muito rápido. Então eu não gosto de utilizar o morango assim, natura, a fruta, sem passar por nenhum tipo de processo, justamente por isso. Eu gosto sempre de fazer esse docinho. Fazendo esse docinho, Mari, a minha validade vai aumentar, vai estender? Não, não vai. Sempre que tiver frutas, a gente vai trabalhar com a validade de 24 horas, principalmente se você mora em lugares muito quentes, tá? Mas o aspecto das suas frutas vão ficar muito melhores, ou seja, se você coloca, por exemplo, lá no meio do seu bolo, pedaços de morango in natura, só fez lavar, limpar direitinho, secar, cortou e colocou lá no meio do bolo, ele vai começar a soltar água. Se você mora em um lugar muito quente, você pode azedar o seu bolo, tá? Então, quando você faz esse processo aqui, a gente acaba tendo visivelmente um produto muito melhor, um produto muito mais bonito, não fica soltando água e dificilmente vai azedar o seu bolo, certo? Então, quais são as formas que a gente pode trabalhar aqui com a nossa geleinha, o nosso docinho de morango? Você pode vender a compota fechadinha, você pode utilizar isso aqui na hora de você fazer um recheio, ou seja, se você tem um recheio que a base é branca, você acrescentar esses morangos e transformar em um recheio de morango, ou você pode usar separado também, por exemplo, uma camada de bolo, uma camada de recheio da sua preferência e uma camadinha de morangos, que é o que a gente mais utiliza normalmente, certo? O seu bolo ele vai ficar muito mais saboroso e não vai ficar com aspecto ruim de morango soltando água no meio do bolo, tá? Então eu sempre faço dessa maneira aqui. Vamos lá, que é bem facinho. Aqui eu já estou com os meus morangos higienizados e cortados. O tamanho do corte você que vai decidir. Eu gosto que fique os pedaços de morango mesmo. Então eu tenho pedaços grandes e pequenos aqui. Mas se você quer que fique uma caldinha assim, mais ralinha, não ralinha, mas com pedacinhos menores, não tem problema, você pode até amassar com o garfo o seu morango, tá? E aí ele vai ficar bem miudinho e não tem problema. Eu gosto de pedaços, então eu faço assim, mas pode até amassar o seu morango com o garfo, que vai ficar maravilhoso também. E a gente vai começar colocando aqui na nossa panelinha o morango. Vamos acrescentar aqui o açúcar. Aqui a gente vai acrescentar também o suco de um limão. Esse suco de limão, ele vai fazer com que o nosso morango ele não escureça, porque às vezes acontece do morango ficar meio amarronzado depois de algum tempo. Então, com o suco de limão, a gente dá um pouquinho mais de acidez aqui no nosso doce, que vai bastante açúcar, e também a gente faz com que a cor do morango ele fique mais vivo. Vamos acrescentar também a glucose branca. E agora eu vou ligar aqui e vou mostrar para vocês bem certinho como que chega no ponto. Aqui a gente não precisa fazer nada, tá? O próprio morango ele vai soltando água.
A gente só dá uma misturadinha aqui para o açúcar dissolver e a glucose também, mas a gente não fica mexendo, ó. Misturei, pronto. Olha quanta aguinha já tem, eu não coloquei água, foi água do próprio morango mesmo, do suco de limão. E aqui a gente vai deixar até chegar na nossa caldinha. Olha só, passaram alguns minutinhos, a gente vem, dá uma misturadinha e deixa por mais alguns minutos. Olha só, estão prontinhos aqui os nossos morangos, a gente só precisa deixar esfriar e pode armazenar na geladeira. Eu vou pegar com uma colher aqui, só para vocês verem a cor. Ele fica um vermelho bem intenso, tá vendo? E eu gosto dos pedaços assim, os pedaços grandes de morango. Mas você pode até fazer uma pastinha, bater no liquidificador, enfim. Pode usar como você preferir. Outra coisa, o morango, ele solta bastante água, olha só. E na hora de colocar no bolo, a gente acaba desperdiçando mesmo essa água aqui. A gente vai pegar só os morangos, tá? Você pode até passar numa peneira, se você quiser, dar uma escorridinha. A gente usa bem pouquinha calda, como tá aqui assim. E os morangos. A maior parte da água aqui a gente acaba desperdiçando, certo? É a água que soltou do próprio morango mesmo. Está prontinho aqui o nosso docinho.